Nicolas Ferreira diz Tudo já foi que o dito povo e quer desmascarado, um Bukele escancarado. no O Brasil Brasil e precisa da elogia misericórdia ações de da derrite. espada de Iau. O deputado O federal brasileiro Nicolas precisa Ferreira, aprender PL, a Minas buscar Gerais, a misericórdia do voltou céu. a defender ações mais duras contra a criminalidade no Brasil, durante declaração recente nas redes. Nicolas diz que o povo quer um Bukele no Brasil e elogia ações de derrite. Segundo o parlamentar, a população brasileira está ansiando por um Bukele, em referência ao presidente de El Salvador, conhecido por sua política de combate rígido ao crime organizado. Do canal Itatiaia. Corruptos sendo tratados como algo normal. Fruto que, aqui dentro nessa casa, um deputado foi cassado porque falou. E um outro deputado que fez rachadinha foi absolvido praticamente. Qual que é o recado que o poder brasileiro, seja legislativo, executivo, judiciário, está dando para a população brasileira, para os jovens principalmente? Jovem, vale a pena ser bandido nesse país. Afinal de contas, de onde eu venho, o moleque ganha seus 150 reais para poder ser aviãozinho do tráfico. Por que ele vai ficar na escola que não tem infraestrutura, que gente fica fumando maconha dentro da escola, onde não tem nenhum incentivo ao estudo, sendo que lá fora o crime abraça ele? Nós estamos plantando uma semente muito ruim para esse país. E vai chegar um tempo, hoje é 8 de abril de 2025, vai chegar um tempo que sim, os nossos governantes, este país vai entrar em colapso. Qualquer uma hora, a água vai bater na bunda de todo mundo. Daqui a pouco, vai ser filho de fulano de tal, que fica com um tiro de bala perdida. Vai ser o fulano de tal, que é rico, influente, que teve sua filha sequestrada. Vai ser um outro que sofreu um crime bárbaro. Aí nós vamos abrir o olho para o que está acontecendo no nosso país. É inacreditável as manchetes que a gente vê dia após dia. E a nossa justiça está preocupada com o quê? Sinceramente, juiz da Suprema Corte ficar fazendo ensaio fotográfico, pô, primeiro estava aparecendo, me perdoe, mas aquilo dali, a estética, é a estética de fotos de ditadores. Tudo já foi dito e desmascarado, escancarado. O Brasil precisa da misericórdia de Iau, Yod Revav. O brasileiro precisa aprender a buscar a misericórdia do céu. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos, e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive. Eles se preparam para roubar de nós nossa liberdade de expressão e de opinião aqui no Brasil, como nos anos 1980. Os seus carros de guerra brilham como fogo e os cavalos estão impacientes. Naum capítulo 2, versículo 3. Contra os inimigos da liberdade de expressão e opinião no Brasil. Jeremias, capítulo 18, do parágrafo 19 ao 23. Ó Iau Altíssimo, ouve-me e escuta o que os nossos inimigos estão dizendo contra nós. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que nós caiamos nele. Neste buraco existe a ausência total de liberdade de expressão e de opinião. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que nunca fizesses nada contra eles, enquanto estavas irado, mas agora, ó Iau Altíssimo,
Deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra do tráfico de drogas. Que as mulheres percam seus maridos e filhos, que os homens morram de afecções e que os moços sejam mortos na guerra do tráfico de drogas. Manda, determina que uma quadrilha de fugitivos presidiários ataque de surpresa suas casas, seus condomínios, suas residências, e que eles gritem de medo, de pavor, pois cavaram um buraco para o Brasil cair nele e armaram armadilhas para nos pegar. Mas tu, ó Iau Altíssimo, conheces todos os planos que eles fizeram para nos destruir, para assassinar a reputação dos verdadeiros patriotas. Mas tu, ó Iau, conheces todos os planos que eles fizeram para nos destruir. Nunca perdoes a maldade deles, nunca apagues a sua condenação. Joga-os no chão derrotados, trata-os assim enquanto estás irado. Jeremias capítulo 19, do parágrafo 19 ao 23. Nova ordem mundial de Iau, Yod-Revav, desde o século I, no ano 1, eu, Iau, Yod-Revav, continuo proclamando: eu sou Yahshua Messias, o Rei dos Reis, o Presidente dos Presidentes. Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16, e Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. E depois de Jeremias capítulo 18, do parágrafo 23, 19 ao 23, em nome de Yahshua Messias, assim seja, na presença do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 1, do parágrafo 12 ao 16. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés, uma túnica, e com uma faixa de ouro em volta do peito, do tórax. Os seus cabelos eram brancos como a lã. Seus cabelos são brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos são brilhantes como fogo. Os seus pés brilham como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua verbalização é como o rugido do mar no meio da tempestade. Na mão direita ele segura 7 estrelas, e da sua boca sai uma espada afiada dos 2 lados, uma espada de 2 gumes. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Versículo 17. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: tenha coragem, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o segundo caminho, a segunda vida, a segunda verdade? Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele não fosse o Altíssimo, ele diria: eu sou o segundo caminho, eu sou a segunda verdade, o segundo caminho, a segunda vida. Apocalipse capítulo 11, do versículo 11 ao 16. Em seguida vi o firmamento aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e ele tem muitas coroas na cabeça. Há escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo: Yahshua Mashiach, Yahshua Messias. A sua capa está encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra do Altíssimo, a Palavra do Criador.
Os exércitos do céu o seguem, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele vence as nações. Ele as governará com uma vara de ferro, e pisará as uvas no tanque do furor da ira de Iau Altíssimo, Todo-Poderoso. Versículo 16, Apocalipse capítulo 19. Na capa e na perna dele está escrito, versículo 17, Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte, para todas as aves voando bem alto. Para todas as aves que estavam voando bem alto, venham e se ajuntem para o grande banquete de Iau Altíssimo. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes, sejam pobres ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham um sinal do monstro, da besta, e que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles até se fartar, até enjoar. Apocalipse capítulo 19, do parágrafo 11 ao 21. Samael é Lúcifer, o grande e proeminente querubim, como disse na mensagem Casamento e Divórcio, William Marion Branham, parágrafo 104. Se ele não fosse o Altíssimo, ele, Yahshua, teria dito, eu sou o segundo caminho, a segunda verdade e a segunda vida. Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16. Apocalipse capítulo 19, do parágrafo 11 ao 16. Quem é a pobreza de espírito, sem eira e sem beira? Embrolho, no italiano, embrolho. Eu trapaceio, ela trapaceia. Quão semelhantes são a humildade de espírito com eira e com beira, e a pobreza de espírito sem eira e sem beira? O bem, a humildade de espírito com eira e com beira. O mal, a pobreza de espírito sem eira e sem beira.